Toca Livros e Universo dos Livros apresentam Stepsister, a história da meia-irmã da Cinderela, de Jennifer Donnelly, narrado por Stella Tobar. Prólogo. A todos aqueles que já sentiram que não eram bons o bastante. Esta é uma história sombria, uma história assustadora. É uma história de outra época, em que os lobos esperavam por garotas na floresta, feras andavam por corredores de castelos amaldiçoados e bruxas ficavam à espreita em casas feitas de pão de mel com telhados de confeitos. Essa época acabou faz muito tempo. Mas os lobos continuam por aqui, e agora são 2 vezes mais espertos. As feras ainda existem, e a morte ainda se esconde na poeira. É assustador para qualquer garota que se perde em seu caminho. Mais assustador ainda para uma garota que perde a si mesma. Saiba que é perigoso desviar do caminho, mas é muito mais perigoso não fazê-lo. Era uma vez, em uma antiga cidade litorânea, 3 irmãs que trabalhavam à luz de velas. A primeira era uma donzela. Seus cabelos, longos e soltos, eram da cor do sol da manhã. Ela usava um vestido branco e um colar de pérolas. Em suas mãos delicadas, segurava uma tesoura dourada que usava para cortar metros do mais fino pergaminho. A segunda, uma matrona forte e robusta, trajava um vestido carmim. Rubis adornavam seu pescoço. Seus cabelos avermelhados, tão incandescentes quanto um pôr-do-sol de verão, estavam presos em uma trança. Ela segurava uma bússola prateada. A terceira era uma velha feia, corcunda e astuta. Seu vestido era negro. Tinha como único adorno um anel de obsidiana, entalhada no formato de caveira. Os cabelos brancos como a neve estavam presos em um coque. Seus dedos nodosos manchados de tinta seguravam uma pena. Os olhos da velha, como de suas irmãs, eram de um cinza ameaçador, tão frios e impiedosos quanto o mar. Ao som repentino de um trovão, ela ergueu os olhos da mesa comprida em que trabalhava para as portas abertas de sua varanda. Uma tempestade uivava, atingindo a cidade. A chuva lavava os telhados dos grandes palácios, relâmpagos cortavam a noite, em cada torre de igreja, sinos soavam em sinal de alerta. O nível da água está subindo, ela disse. A cidade vai inundar. Estamos bem acima do nível da água. Não pode nos atingir. Não pode nos deter, afirmou a matrona. Nada pode nos deter, reforçou a donzela. Os olhos da velha se estreitaram. Ele pode. Os criados estão atentos, avisou a mãe. Ele não entrará. Talvez ele já tenha entrado, pontuou a velha feia. Ao ouvir tais palavras, a matrona e a donzela ergueram a visão. Seus olhos desconfiados vasculharam o cômodo cavernoso, mas não viram nenhum intruso, apenas os criados de capa e capuz cuidando de seus afazeres. Aliviadas, elas voltaram ao trabalho, mas a velha permaneceu vigilante. Feituras de mapas era o negócio das irmãs, mas ninguém jamais tinha ido comprá-los, pois não podiam ser adquiridos por valor algum. Cada mapa era ricamente desenhado usando penas de um cisne negro. Cada mapa era suntuosamente colorido com tintas feitas de uma mistura de índigo, ouro, pérola da terra e outras coisas muito mais difíceis de obter. Cada mapa usava o tempo, em vez da distância, como unidade de medida, pois cada um deles traçava o curso de uma vida humana. Rosas, rum e ruína, a velha resmungou, farejando o ar. Não sentem o cheiro dessas coisas? Não sentem o cheiro dele? É apenas o vento, a matrona tranquilizou-a. Ele traz os cheiros da cidade. Ainda resmungando, a velha feia mergulhou a ponta da pena no vidro de tinta.
As chamas tremeluziram no candelabro de prata enquanto ela desenhava o cenário de uma vida. Um corvo, preto como carvão e de olhos brilhantes, estava empoleirado no aparador da lareira. Havia um carrilhão de coluna feito de ébano encostado em uma das paredes. Seu pêndulo, um crânio humano, oscilava devagar de um lado para o outro, tic-taqueando segundos, horas, anos, vidas. A sala tinha formato de aranha. O local de trabalho das irmãs, no centro, era o corpo da criatura. Longas fileiras de estantes altas partiam do centro do cômodo, como se fossem as muitas pernas da aranha. Portas de vidro que davam para a varanda ficavam de um lado da sala. Um par de portas de madeira entalhada, do outro. A velha terminou seu mapa. Segurou um bastão de cera vermelha de selar documentos sobre a chama de uma vela, pingou um pouco de cera na ponta do pergaminho e então pressionou seu selo sobre o líquido. Quando o selo endureceu, ela enrolou o mapa, amarrou com uma fita negra e o entregou a um criado. O homem desapareceu entre as fileiras de estantes para guardar o mapa, levando consigo uma vela para iluminar o caminho. Foi então que aconteceu. Outro criado, de cabeça baixa, passou entre a velha e as portas abertas da varanda atrás dela. Ao fazê-lo, uma rajada de vento o atingiu, enchendo a sala com um cheiro forte de fumaça e condimentos. As narinas da velha se dilataram e ela se virou. "Você aqui!" a mulher exclamou, investindo contra ele. Sua mão em garras segurou o capuz dele, que caiu de sua cabeça, revelando um jovem de olhos cor de âmbar, pele escura e longas tranças negras. "Agarrem-no!" ela sibilou. Uma dúzia de criados correu na direção do homem, mas, quando eles se aproximaram, outra rajada de vento apagou as velas. Depois que conseguiram fechar as portas e reacender as chamas, tudo o que restava do homem era sua capa, jogada e amontoada no chão. A velha feia andava de um lado para o outro, gritando com os criados, que corriam por entre as estantes empoeiradas, com suas capas esvoaçantes, tentando encontrar o intruso. Pouco depois, ele saiu de repente, de trás de um dos móveis, derrapando até parar a alguns passos da velha. O homem disparou até as portas de madeira e tentou desesperadamente abri-las, mas estavam trancadas. Praguejando baixinho, virou-se para as 3 irmãs, lançou-lhes um sorriso inesperado e se curvou em uma mesura. Ele vestia uma sobrecasaca azul celeste, calça de montaria de couro e botas de cano alto. Uma argola de ouro pendia em uma orelha. Um sabre de marujo estava preso junto à cintura. Seu rosto era tão belo quanto o alvorecer. Seu sorriso tão fascinante quanto a madrugada. Seus olhos prometiam um mundo e tudo o que há nele. Mas as irmãs não se comoveram com aquela beleza. Uma de cada vez, elas falaram. "Sorte", sibilou a donzela. "Risco", cuspiu a matrona. "Perigo", rosnou a velha. "Prefiro Chance. Sou a melhor", o homem replicou com uma piscadela. "Fazia um bom tempo que você não nos visitava", falou a velha. "Eu deveria aparecer mais vezes", disse Chance. "É sempre um prazer visitar as irmãs Fate. Vocês são tão espontâneas, tão livres e imprevisíveis. É sempre uma festa este lugar. Um bacanal constante. É, tão divertido." Um punhado de criados surgiu de entre as estantes, ofegantes e com as faces coradas. Chance desembainhou seu sabre de marujo. A lâmina cintilou à luz das velas. Os criados recuaram. "De quem é o mapa que você roubou desta vez?" perguntou a velha. "Que imperatriz ou general lhe implorou esse favor?" Ainda segurando seu sabre de marujo com uma mão, Chance puxou um mapa de sua sobrecasaca com a outra. Ele arrancou a fita com os dentes e chacoalhou o pergaminho.
O mapa desenrolou e ele o ergueu. Quando as 3 mulheres olharam para o mapa, suas expressões passaram de raiva para confusão. Vejo uma casa, a Maison Douleur, no vilarejo de Saint-Michel, falou a velha feia. É a casa disse a matrona. Uma garota, Isabelle de la Pommée, completou a velha. Quem? Perguntou a donzela. Toda essa confusão por causa de uma simples garota? Perguntou a velha, examinando Chance com atenção. Ela não é nada, uma ninguém. Não possui nem beleza nem inteligência. É egoísta, maldosa. Por que ela? Porque não resisto a um desafio, respondeu Chance. Ele enrolou novamente o mapa com uma mão, usando o peito como apoio, e então o enfiou de volta em sua sobrecasaca. E que garota não aceitaria o que eu ofereço? Ele indicou a si mesmo, como se nem ele acreditasse no quão irresistível era. Darei a ela a chance de deixar o caminho que está seguindo, a chance de trilhar seu próprio caminho. Idiota, retrucou a velha feia. Você não sabe nada sobre os mortais. Nós, as Fate, traçamos os mapas de suas vidas porque eles assim desejam. Mortais não gostam de incertezas, não gostam de mudanças. Mudar é assustador. Mudar é doloroso. Mudar é um beijo no escuro, uma rosa em meio à neve, uma estrada solitária em uma noite de vento. Chance replicou. Monstros vivem no escuro, rosas morrem na neve, garotas se perdem em estradas solitárias, rebateu a velha. Mas Chance não desistia. Ele embainhou seu sabre de marujo e estendeu a mão. Como num passe de mágica, uma moeda de ouro apareceu em seus dedos. Vamos fazer uma aposta, ele sugeriu. Você me irrita, a velha rosnou, com a fúria se delineando feito uma tempestade em seus olhos. Chance jogou a moeda para a velha. Ela a agarrou no ar e a colocou com violência sobre a mesa. A tempestade começou. Acha que uma moeda paga o que você libertou? Ela disse, enfurecida. Um déspota causa destruição na França. A morte faz uma colheita de ossos. Um reino fica à beira da ruína, tudo por sua causa. O sorriso de Chance sumiu. Por alguns segundos, sua bravata explosiva diminui. Vou consertar isso, prometo. Com o mapa daquela garota? Ela já foi corajosa, ela já foi boa. Sua cabeça é mais vazia do que suas promessas, concluiu a velha. Abra o mapa novamente e o leia desta vez. Veja o que acontece com ela. Chance obedeceu. Seus olhos seguiram o caminho da garota pelo pergaminho. Ele ficou sem ar ao observar aonde aquilo levava. As rachuras e os desbotamentos, as linhas vigorosas. Seus olhos buscaram os da velha. Esse fim, isso não pode ser. Ainda acha que pode consertar isso? Zombou a velha. Chance deu um passo na direção dela, de queixo erguido. Vamos aumentar as apostas. Se eu perder, jamais voltarei ao palácio. E se eu perder? Você me deixará ficar com este mapa? Permitirá que a garota trilhe seu próprio caminho para todo o sempre. Não gosto desta aposta, disse a velha. Ela fez um sinal e seus criados, que se aproximavam lentamente de Chance, apressaram-se na direção dele. Alguns seguravam sabres de marujo. Chance estava encurralado, ou assim parecia. Nem sonhe em fugir. Devolva o mapa, ordenou a velha, estendendo a mão. Nunca deixo de sonhar, respondeu Chance, enfiando o mapa em sua sobrecasaca. Com uns poucos passos, ele correu, deu um salto mortal e passou voando por cima das cabeças dos criados. Aterrissou na mesa de trabalho com a graça de uma pantera e percorreu toda a extensão do móvel. Quando chegou à outra extremidade,
saltou para o chão e disparou para a varanda. Agora acabou para você, seu vigarista. A velha gritou para ele. Estamos no 3º andar. O que você vai fazer? Saltar para o outro lado do canal? Nem mesmo você teria tanta sorte. Chance abriu as portas da varanda e subiu no gradil. A chuva havia parado, mas o mármore ainda estava molhado e escorregadio. Seu corpo balançava para frente e para trás. Seus braços abertos se agitavam. Bem quando parecia que ele ia cair, conseguiu se equilibrar com cautela na ponta dos pés. O mapa. Agora, exigiu a velha. Ela havia se dirigido à varanda e estava a apenas alguns passos dele. Suas irmãs a acompanhavam. Chance lançou um olhar para as irmãs Fate, e então deu um salto acrobático no ar. A velha arquejou e correu até o gradil, com as irmãs logo atrás de si, esperando ver Chance se afogar nas águas revoltas lá embaixo. Mas não foi isso que viram. Ele estava deitado de costas sobre o toldo de uma gôndola. A embarcação oscilava violentamente de um lado para o outro, mas Chance estava bem. Reme, meu bom camarada, ele gritou para o gondoleiro. O homem obedeceu. A embarcação começou a se mover. Chance se sentou, fitando as irmãs Fate com um brilho de diamante no olhar. Vocês precisam aceitar minha aposta agora. Não tem escolha, ele gritou. A gôndola foi ficando cada vez menor enquanto avançava pelo canal. Pouco depois, desapareceu numa curva. Isso é péssimo, concluiu a velha, sombria. Não podemos deixar que os mortais façam suas próprias escolhas. Quando isso acontece, logo vem o desastre. A donzela e a matrona voltaram para dentro. A velha feia as seguiu. Prepare um baú, ela ladrou para um criado. Precisarei de penas e tintas. Sua mão pairava sobre frascos em cima da mesa. Ela escolheu um da cor do ébano. Medo, sim. Inveja também será útil, ela disse, esticando a mão na direção de um vidrinho verde venenoso. Para onde você vai? Perguntou a donzela. Para o vilarejo de Saint-Michel, respondeu a velha. Você impedirá Chance de tomar conta da garota? Perguntou a matrona. A velha deu um sorriso sinistro. Não, não posso fazer isso. Mas farei o que as irmãs Fate fazem desde sempre. Impedirei a garota de agarrar uma chance. 1. Na cozinha de uma grande mansão, uma garota estava sentada segurando uma faca. Seu nome era Isabelle. E ela não era bonita. A jovem apoiava a lâmina sobre as chamas que ardiam na lareira. Atrás dela, esparramada semiconsciente em outra cadeira, estava sua irmã, Otávia. O rosto de Otávia era de uma palidez cadavérica. Seus olhos estavam fechados. A meia em seu pé direito, que já fora branca, agora era carmim, de tanto sangue. Adele, a velha babá das irmãs, arrancou a peça empapada de sangue e a arquejou. O calcanhar de Otávia já era. Sangue pingava do ferimento que havia em seu lugar e formava uma poça no chão. Embora ela tentasse se conter, deixou escapar um gemido de dor. Shh, Tavi! Mamã repreendeu. O príncipe vai ouvi-la. Só porque você perdeu sua chance, não significa que sua irmã não possa ter uma. Mamã era a mãe das garotas. Ela estava parada diante da pia, lavando o sangue de um sapatinho de cristal. O príncipe estava à procura daquela que usara aquele calçado. Ele havia dançado a noite toda com uma bela moça em um baile de máscaras 3 dias atrás e se apaixonado por ela. Mas à meia-noite, a garota fugira, deixando para trás apenas um sapatinho de cristal. Ele jurara se casar com a dona daquele sapato, com ela e ninguém mais. Mamã estava determinada a fazer com que uma de suas filhas fosse aquela garota. Ela havia recepcionado o séquito real no saguão e pedido permissão para que Isabelle e Otávia experimentassem o sapato a sós. O príncipe havia concordado.
O grão-duque havia estendido uma almofada de veludo para ela. Mamã havia retirado cuidadosamente o sapatinho dali e o levado para a cozinha. Suas filhas a haviam seguido. Deveríamos ter esquentado a lâmina para Tavi. Mamã agora se afligia. Por que não pensei nisso? O calor cauteriza os vasos sanguíneos. Faz parar o sangramento. Ah, bem. Será melhor para você, Isabelle. Isabelle engoliu em seco. Mas, mamã, como vou andar? Ela perguntou com um fiapo de voz. Tolinha, você será carregada em uma carruagem dourada. Os criados a colocarão e a tirarão dela. As chamas lamberam a lâmina de prata, que ficou vermelha. Os olhos de Isabelle se arregalaram de medo. Ela pensou em um cavalo, agora perdido, que tivera e amara. Mas, mamã, como poderei galopar pela floresta? Chegou a hora de deixar as coisas de criança para trás, disse mamã, enxugando o sapato. Eu me endividei tanto tentando atrair pretendentes para você e para sua irmã. Lindos vestidos e joias bonitas custam uma fortuna. A única esperança de uma moça nesta vida é arranjar um bom casamento, e não há candidato melhor do que o príncipe da França. Não posso fazer isso, sussurrou Isabelle. Não posso. Mamã baixou o sapatinho. Caminhou até a lareira e segurou o rosto de Isabelle entre suas mãos. Ouça o que eu digo, criança, e ouça com atenção. Amor é dor. Amor é sacrifício. O quanto antes você entender isso, melhor. Isabelle fechou os olhos com força e balançou a cabeça. Mamã a soltou. Ela ficou em silêncio um instante. Quando finalmente voltou a falar, sua voz era fria, mas suas palavras queimavam. Você é feia, Isabelle, sem graça, desajeitada e corpulenta. Não consegui convencer nem mesmo o idiota de pernas tortas, filho do professor, a se casar com você. Agora um príncipe está aguardando do outro lado daquela porta. Um príncipe, Isabelle. E tudo o que você tem que fazer para tê-lo é cortar fora alguns dedos do pé. Só uns dedinhos inúteis. Mamã brandia a vergonha como um assassino brande uma adaga, e então a enfia direto no coração de sua vítima. Ela venceria. Ela sempre vencia. Isabelle sabia disso. Quantas vezes ela havia cortado fora partes de si mesma por ordem de sua mãe? A parte que ria alto demais. Aquela que a fazia cavalgar demasiadamente rápido e saltar muito alto. A parte que a fazia desejar uma segunda fatia de bolo, maior e mais gostosa. Se eu me casar com um príncipe, serei uma princesa, pensou Isabelle. E um dia, rainha. E ninguém jamais ousará me chamar de feia novamente. Ela abriu os olhos. Boa menina. Seja corajosa. Vai ser rápido, disse mamã. Corte na articulação. Isabelle tirou a lâmina das chamas e tentou esquecer todo o resto. 2. O mindinho foi o mais difícil. O que não foi nenhuma surpresa. Geralmente são as menores coisas que doem mais. Um olhar frio, uma palavra cortante, uma risada interrompida quando você adentra o recinto. Continue, incitou mamã. Pense no que ganharemos. Um príncipe para você, talvez um duque para Tavi, um lar para todas nós no palácio. Isabelle ouviu o desespero na voz de sua mãe. Ela sabia que o costureiro havia cortado o crédito delas e que o açougueiro havia mandado um garoto com uma conta pendurada e ainda não paga. Então segurou com mais força o cabo da faca e terminou o que havia começado. A dor cegante, o cheiro de carne chamuscada e a visão de seus próprios dedos na lareira foram tão horríveis que,
Por alguns instantes, Isabelle achou que fosse desmaiar, mas então Adele estava ao seu lado com mãos gentis e palavras tranquilizadoras. Trouxeram um chumaço de algodão, uma meia fina branca e limpa, conhaque e o sapatinho de cristal. Mamã o entregou a ela. Calce, depressa, disse. Isabelle pegou o sapato. Era pesado em suas mãos e frio ao toque. Conforme deslizou seu pé para dentro dele, a dor a atacou, selvagem, com seus dentes afiados. Subiu pela perna e por todo o corpo, e ela sentiu como se estivesse sendo devorada viva. O sangue sumiu de seu rosto. Ela fechou os olhos e agarrou os braços da cadeira. E ainda assim, quando mamã ordenou que se levantasse, Isabelle o fez. Abriu os olhos, respirou fundo e ficou em pé. Isabelle conseguia fazer o impossível porque ela tinha um dom. Um dom que era muito mais valioso do que um rosto bonito ou pés delicados. Isabelle tinha uma determinação inabalável. Ela não sabia que essa era uma coisa boa para uma garota ter, porque sempre lhe haviam dito que era uma coisa terrível. Todos diziam que uma garota determinada acabaria mal. Todos diziam que uma garota deveria ajustar suas vontades aos desejos daqueles que sabem o que é melhor para ela. Isabelle era jovem, tinha apenas 16 anos. Ela ainda não havia aprendido que toda unanimidade é burra. 3. Cada passo era uma agonia. Na metade do corredor que ligava a cozinha ao saguão, Isabelle vacilou. Ouviu um gemido agudo e crescente. Será que o som tinha saído dela? É a ela, mamã disse, pessimista. Depressa, Isabelle. Precisamos acabar com isso. E se o príncipe escutá-la? Pouco antes de o príncipe chegar, Isabelle havia trancado ela no sótão. Ela chorara. Implorara a Isabelle que a deixasse sair. Ela queria ver o príncipe, queria experimentar o sapatinho de cristal. Não seja ridícula, Isabelle lhe havia dito. Você nem foi ao baile. Só iria nos constranger com esses trapos que veste. Era cruel fazer aquilo. Ela sabia disso antes mesmo de girar a chave na fechadura, mas isso não a impediu de fazê-lo. Nada mais a impediria. Deus do céu, no que me transformei? Perguntou a si mesma, ao ouvir novamente os gemidos. Mamã a examinou com atenção, tanto que Isabelle achou que estivesse enxergando dentro dela. Deixe que ela saia, Isabelle. Deixe, mamã disse. O príncipe olhará para ela apenas uma vez e se apaixonará perdidamente por ela, como todos os outros homens que a veem. O que você quer? Ser bondosa ou ter o príncipe? Isabelle tentou, mas não conseguiu encontrar uma resposta. As escolhas que mamã lhe dava eram tão difíceis de fazer quanto era calçar o sapatinho. Uma imagem surgiu de repente em sua mente, uma lembrança de muito tempo atrás. Ela, Tavi e ela brincavam sob a velha tilha que crescia na lateral da mansão. Uma carruagem encostou diante do jardim e dois homens, sócios do pai de ela, o padrasto de Isabelle e de Tavi, desceram do veículo. Cordiais e de boas maneiras, pararam para falar com as garotas, mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Isabelle gostaria de poder voltar no tempo e parar o que começou naquele dia, mas não sabia como. E agora era tarde demais. Quem nos colocou uma contra a outra, ela? Isabelle se perguntava. Será que foram aqueles homens? Foi a mamã? Ou foi este mundo cruel? 4. Mantenha seu peso nos calcanhares. Isso ajudará com a dor, aconselhou mamã. Vamos, depressa. Ela beliscou as bochechas de Isabelle para deixá-las coradas e, juntas, mãe e filha continuaram caminhando pelo corredor. O príncipe,
O grão-duque e os soldados que o acompanhavam estavam todos no saguão, esperando por ela. Isabelle sabia que não poderia falhar como sua irmã havia falhado. Tave enganara todos no início, mas quando saíra da casa e fora na direção da carruagem do príncipe, seu calcanhar sangrava tanto que ela deixava pegadas escarlates no chão. Ninguém havia notado o rastro de sangue com toda a agitação, mas, quando Tave se aproximava da carruagem, uma pomba branca voara da tilha. A ave pousara no ombro do príncipe e começara a cantar. Sangue no chão, sangue no sapato, esta garota falsa está mentindo para você. O príncipe ficara pálido ao ver tanto sangue. O grão-duque, um homem esguio com feições lupinas, ficara furioso ao perceber que seu soberano havia sido enganado. Ele ordenara que mamã devolvesse o sapatinho de cristal, mas ela recusara. Ela insistira que Isabelle também tinha o direito de experimentá-lo, pois o príncipe havia decretado que todas as moças solteiras do reino deviam fazê-lo. Está pronta? Mamã agora sussurrava para Isabelle conforme elas se aproximavam do saguão. Isabelle assentiu e continuou andando para cumprimentar o príncipe. Ela o havia visto de relance no baile, apenas de longe e, quando ele chegara à mansão, mamã rapidamente a conduzira até a cozinha. Agora, parada a apenas alguns passos dele, ela podia ver que seus olhos eram azuis como um céu de verão e que seus cabelos loiros, que desciam soltos e compridos por seus ombros, tinham mechas feitas do mais puro ouro. Ele era alto e tinha ombros largos. Seu rosto era rosado. Ao olhar para ele, Isabelle se esqueceu do ferimento, da dor e do próprio nome. Estava atordoada e não conseguia falar. Ele era bonito a esse ponto. O príncipe também estava calado. Ele observava Isabelle com atenção, seus olhos registrando cada traço e cada ângulo do rosto dela. Viram só? Ele reconhece seu verdadeiro amor, ronronou mamã. Isabelle se encolheu ao ouvir a mentira da mãe. Todos no baile usaram máscaras que cobriam a parte de cima de seus rostos. Ela sabia o que o príncipe estava fazendo. Ele procurava, na curva de seus lábios, na linha de seu maxilar e na curva do seu queixo, traços da moça por quem ele se apaixonara. Mas aquela moça não estava ali. 5. Isabelle e o príncipe continuaram se olhando, constrangidos, calados, até que mamã assumiu o controle da situação. Sua Alteza, ela chamou, puxando Isabelle para que fizesse uma mesura junto a ela. Minha filha mais moça é a moça que vocês procuram. O sapatinho de cristal serviu perfeitamente. Espero que tenha certeza disso, madame, advertiu o grão-duque. O príncipe não será benevolente se houver uma segunda tentativa de enganá-lo. Mamã baixou a cabeça. Por favor, perdoe Otávia, ela disse ao príncipe. Ela não é uma moça desonesta. O único erro dela foi estar totalmente apaixonada por você. E que garota não estaria? O príncipe corou ao ouvir tais palavras. O grão-duque, não. Podemos ver o sapato? O grão-duque perguntou impaciente. Isabelle e mamã se levantaram. Isabelle sentiu um nó no estômago ao erguer a barra do vestido. Todos os olhares se voltaram para o pé dela. Para seu imenso alívio, não havia sangue. A meia fina continuava tão branca quanto a neve, e o algodão que Adele havia enfiado ali preenchia o lugar dos dedos. O próprio sapato brilhava com uma espécie de luz azul. Serviu, o príncipe falou, desanimado. O grão-duque e os soldados, cada um deles, se curvaram diante de Isabelle. Vida longa à princesa! Gritou o capitão. Vida longa à princesa! O restante do pelotão ecoou. Capes foram jogados para cima, houve aclamação e Isabelle girou lentamente, atônita. Pela primeira vez na vida,
Ela era o alvo da admiração, não sua meia-irmã ela. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu orgulhosa, poderosa, querida. Instantes atrás, não fora considerada boa o bastante para o filho do professor. Agora, seria uma princesa. Precisamos ir para o palácio, mademoiselle, o príncipe disse a ela com um sorriso tenso. Há muitas coisas a serem preparadas para o casamento. Ele se curvou secamente e então se dirigiu para a porta. Isabelle notou que agora o jovem andava curvado e que a luz em seus lindos olhos se apagara. O príncipe ama outra pessoa. Ele a deseja, pensou Isabelle. Se eu continuar com isto, não estarei ganhando um marido, e sim criando um prisioneiro. Ela se sentiu enjoada, envenenada por uma coisa que achou que quisesse. Como daquela vez quando era pequena e Adélia havia assado uma fornada de bolinhos de cereja e os deixado para esfriar, e ela comera todos eles. Isabelle se virou para a mãe, pronta para dizer, isto é errado. Mas, ao fazê-lo, ela viu mamã radiante, sorrindo para ela. Por alguns segundos preciosos, saboreou a afeição do sorriso de sua mãe, algo que raramente via. Estou orgulhosa de você, filha, mamã disse. Você nos salvou da ruína. Venderei esta casa lúgubre, pagarei nossas dívidas e jamais olharei para trás. Os protestos de Isabelle morreram em sua garganta. Era terrível partir o coração do príncipe, mas era ainda pior partir o de sua mãe. Ela não considerou, nem por um segundo, o que o seu próprio coração queria, pois os desejos de uma garota não importavam. Mamã segurou o braço de Isabelle e desceu com ela os degraus de pedra da porta da frente da mansão, que levavam à entrada de cascalhos. Isabelle podia ver uma carruagem dourada puxada por 8 cavalos brancos. O príncipe e o grão-duque estavam parados ao lado do veículo, esperando por ela, envolvidos em uma conversa. Havia rugas na testa do príncipe. A tristeza enevoava seus olhos. Isabelle sabia, como todo mundo, que o pai dele estava gravemente doente e que um duque estrangeiro, Volkmar von Brohr, havia farejado a morte do rei e atacado brutalmente os vilarejos ao longo da fronteira norte do reino. Mamã abraçou Isabelle, prometendo que ela e Távia a encontrariam no castelo assim que pudessem. E então, atordoada, Isabelle começou a se dirigir para a carruagem, mas descer os degraus exigia que ela colocasse todo o seu peso sobre o pé machucado. Na metade dos degraus, as veias cauterizadas se abriram. Ela podia sentir o sangue, úmido e quente, vazando para sua meia fina. Ao chegar ao último degrau, a meia estava encharcada. Acima de sua cabeça, nos galhos da tilha, as folhas começaram a farfalhar. 6. A carruagem estava a apenas 10 passos de distância, e depois a 7, e a 5. Um soldado abriu a porta para ela. Isabelle olhava para a frente, seu olhar treinado. O príncipe e o grão-duque, ainda envolvidos em sua conversa, nem olharam para ela. Ela conseguiria. Estava quase lá. Só mais alguns passos. Mais 3, 2, 1. Foi então que ela ouviu o barulho de asas batendo. Uma pomba branca desceu do galho da tilha e voou ao redor de Isabelle. Mamã, que observava a cena parada na porta principal, desceu os degraus freneticamente e tentou espantar a ave, mas o pássaro, esperto, se mantinha fora do alcance dela. Voando ao redor de Isabelle, a pomba começou a cantar: sangue no chão, sangue no sapato, esta garota não é nem honesta nem verdadeira. O príncipe parou de falar. Ele olhou para a pomba e depois para Isabelle. Seus olhos se voltaram para a barra do vestido, que estava manchada de sangue, e então para o rastro escuro que ela deixara no solo. Isabelle deslizou o pé para fora do sapatinho de cristal e deu um passo para trás. O calçado tombou, derramando mais sangue no chão. A parte da frente da meia era de um vermelho vivo. Ela foi invadida pela culpa. Você cortou seus dedos fora,
príncipe disse, balançando a cabeça em descrença. Isabelle assentiu, agora se sentindo assustada, além de envergonhada. Ela o havia enganado. Só Deus sabia o que ele faria com ela. Já ouvira histórias terríveis sobre as masmorras do castelo e sobre cabeças empaladas. Seria esse seu destino? Mas o príncipe não ordenou que seus soldados a agarrassem. Não havia raiva no rosto dele, apenas tristeza. E mais alguma coisa, algo que Isabelle não esperava ver. Bondade. Como aguentou a dor? Ele perguntou. Isabelle baixou os olhos para o chão. As palavras de mamã, proferidas mais cedo na cozinha, voltaram à sua mente. Feia, sem graça, desajeitada e corpulenta. Estou acostumada, ela respondeu. O príncipe franziu o senho. Não entendo. Isabelle ergueu a cabeça. Ela olhou para o lindo rosto dele, que era de uma tristeza de partir o coração. Não, ela disse. Você não entende. O grão-duque se aproximou deles com os olhos faiscando de fúria. Conheço soldados de guerra que não conseguiriam fazer o que você fez, mademoiselle, ele disse a Isabelle. E então se voltou para o príncipe. Uma garota capaz de um ato desses é capaz de qualquer coisa, senhor. Ela é uma aberração, desequilibrada, perigosa. Ele fez um sinal para uma dupla de soldados. Peguem a garota. O coração de Isabelle acelerou de pavor quando os dois homens começaram a ir em sua direção, mas o príncipe os deteve. Deixem a garota em paz, ele ordenou, sinalizando para que se afastassem. Mas, Alteza, certamente não deixará que uma segunda mentira fique sem punição, ponderou o grão-duque. Ser enganado uma vez já é bem ruim, mas duas? Eu disse, deixe a garota em paz. Ela causou uma lesão grave a si mesma. O que mais eu poderia fazer a ela? O grão-duque assentiu com um movimento rápido, e então se dirigiu a mamã. Suponho que você não tenha mais nenhuma filha ansiosa para cortar fora partes de si mesma no intuito de casar com o príncipe, tem? Não, mamã disse amarga. Não tenho mais nenhuma filha. Então nós já vamos andando, disse o grão-duque. Tenha um bom dia, madame. Uma fonte gorgolejava no centro da entrada da casa. Enquanto o príncipe entrava na carruagem, o grão-duque, que ainda segurava a almofada de veludo, ordenou ao soldado que lavasse o sapato na água. O soldado assim o fez, e voltou a colocar o calçado sobre a almofada. Mamã continuava a observá-los, tensa de raiva. Isabelle, zonza devido à experiência traumática, se sentou em um banco sob a tilha. Ela fechou os olhos, tentando fazer sua cabeça parar de girar. Estava levemente ciente dos cavalos que pateavam o chão, ansiosos para partir, dos insetos que zumbiam no calor da tarde, da pomba que agora arrulhava nos galhos acima dela. Mas então um novo som foi ouvido acima dos demais, urgente e agudo. Esperem, não vão embora! Esperem, por favor, por favor! Era a voz de uma garota e vinha da mansão. Ela gritava, implorava. Isabelle abriu os olhos. A moça descia os degraus correndo. Ela estava descabelada. Seu vestido não passava de trapos. Seu rosto e suas mãos estavam cobertas de fuligem e seus pés estavam nus. Mas mesmo assim, ela era espantosa, dolorosa e incrivelmente linda. Era ela, a meia-irmã de Isabelle. 7. O grão-duque fuzilou mamã com o olhar. Este é mais um de seus truques, madame? Mandar uma jovem criada imunda experimentar o sapato? Ele perguntou, indignado. Mamã estreitou os olhos ao encarar sua enteada. Ela, como ousa! Ela gritou. Volte para dentro agora mesmo. Mas ela nem a ouviu. Seus olhos estavam voltados para o príncipe, assim como os dele estavam voltados para ela. O rapaz já estava fora da carruagem, andando depressa na direção da garota.
Ao observá-los, Isabelle viu algo que nunca vira antes, nem entre sua mãe e seu padrasto, nem entre sua mãe e seu pai. Era primitivo e avassalador, poderoso, profundo e verdadeiro. Era amor. Quando Isabelle viu esse amor, intangível, embora tão real, percebeu que ela era a moça com quem o príncipe havia dançado no baile, aquela que ele procurava. Os dentes pontudos e afiados da inveja se enterraram fundo no coração de Isabelle. Mamã havia feito de tudo para impedir que ela fosse ao baile, mas ainda assim ela dera um jeito de ir. De algum modo, aquela garota que não tinha nada havia conseguido cavalos e um condutor, um vestido de festa cintilante e um par de sapatinhos de cristal. Como? Isabelle se perguntava. O príncipe e ela pararam a centímetros um do outro. Com delicadeza, o príncipe tocou no rosto da jovem. Seus dedos percorreram a linha do maxilar dela. É você, ele disse. Finalmente a encontrei. Por que fugiu? Porque temi que, se você descobrisse quem eu era, apenas uma garota comum do interior, não me amaria mais. Ela respondeu. Não há nada de comum em você, ela, disse o príncipe, tomando as mãos dela entre as dele. Ele se virou para o grão-duque. Traga o sapatinho de cristal, ordenou. Para a surpresa de Isabelle e de todo mundo, o grão-duque não se mexeu. Seus lábios estavam crispados. O desdém tornava sombrios seus olhos impiedosos. Alteza, esta garota é uma criada, ele argumentou. Ela não estava no baile. Os guardas jamais deixariam alguém vestindo trapos entrar no palácio. Minha nossa! A simples ideia de... O príncipe o cortou. O sapato, agora. O grão-duque se curvou, rígido. Ele caminhou na direção do príncipe e de ela, segurando a almofada de veludo à sua frente. Quando estava a poucos metros dele, a ponta de sua bota negra e brilhante topou em algo. Uma pedra, ele diria mais tarde. E ele tropeçou. O sapatinho de cristal escorregou da almofada de veludo, atingiu o chão e se quebrou em 1000 pedacinhos cintilantes. 8. O príncipe gritou de desespero. O grão-duque pediu desculpa, levando a mão ao peito. Os soldados se remexeram nervosos, suas espadas tilintando em suas cinturas. Mamã riu. Isabelle arquejou. Apenas ela continuou calma. Logo ficaria claro o porquê. Está tudo bem. Tenho o outro pé aqui comigo, ela disse sorrindo. Enquanto todos observavam, puxou o outro pé do sapatinho de cristal do bolso. Ela o colocou no chão e ergueu a barra da saia. Quando deslizou seu pezinho delicado para dentro do calçado, uma luz azul irrompeu e o sapato cintilou como se fosse feito de diamantes. Coube perfeitamente. O príncipe riu de alegria. Ele puxou ela para junto de si e a beijou, sem se importar com quem estava olhando. Os soldados aclamaram mais uma vez. O grão-duque enxugou o suor da testa. Mamã deu as costas para a cena, de punhos cerrados, e caminhou na direção da casa. Isabelle sorveu cada instante, desejando, como fizera milhões de vezes anteriormente, que fosse bela, que fosse apreciada, que importasse. Ela venceu, disse uma voz às suas costas. Era Tavi. Ela saíra mancando da mansão e agora se apoiava no encosto do banco, mantendo seu pé machucado suspenso no ar. Ela deu a volta no banco e se sentou. A beleza sempre vence, falou Isabelle, amargurada. Enquanto as duas irmãs conversavam, uma terceira pessoa se aproximou delas. Ela. Tavi a recebeu com um sorriso sarcástico. Que maravilha, comentou. Aqui estamos nós três de novo, sob a tilha. Ela mal a ouviu. Ela observava os pés de Isabelle e de Tavi com tanta tristeza no olhar que quase parecia um pesar. O que vocês fizeram? Ela perguntou, com lágrimas se acumulando em seus olhos. Não se atreva a chorar por nós, ela.
Tavi disse veementemente. Não se atreva. Você não tem o direito. Você teve o que merecia, assim como nós. Ela ergueu os olhos e sustentou o olhar de Tavi. Tivemos? Merecia a crueldade de vocês? Vocês mereceram esses machucados? É isso que merecemos? Tavi desviou o olhar. Então, com dificuldade, ela se levantou. Vá embora, ela. Deixe este lugar e não volte nunca mais. Ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, observou Tavi mancar até a mansão. Então se voltou para outra meia-irmã. Você me odeia tanto assim, Isabelle? Ainda? Isabelle não pôde responder. Parecia que sua boca estava cheia de sal. A lembrança que sufocara antes agora emergia. Ela tinha 9 anos novamente. Ela e Tavi tinham 10. Mamã estava casada com o pai de ela havia 1 ano. Elas estavam todas juntas sob a tilha. Irmãs. Meias irmãs. Amigas. 9. Era uma tarde de verão. O céu estava azul, o sol brilhava. Rosas se esparramavam por cima dos muros de pedra que cercavam a mansão. Pássaros cantavam nos galhos da tilha e, sob esses galhos, 3 garotas brincavam. Ela criava colares de margaridas e inventava histórias sobre Tanaquil, a rainha fada, que morava no oco da árvore. Tavi rabiscava com giz equações em uma pequena lousa, e Isabelle usava o cabo de um velho esfregão como espada, fazendo de conta que defendia as irmãs de um ataque do Barba Negra. É hora de morrer, pirata desprezível! Angar! Gritou, avançando contra o galo Bertrand, que vagava perto da árvore. Ela preferia muito mais Félix, o filho do cavalariço, como parceiro de duelo, mas ele estava ocupado com outro potro. O galo se impertigou, bateu as asas, cacarejou alto e atacou. O bicho perseguiu Isabelle em volta da árvore, e então ela correu atrás dele e assim por diante, até que uma Tavi exasperada gritou: Minha nossa, Izzy! Você não para quieta nunca! Incapaz de despistar o galo, Isabelle subiu em um galho da tilha, torcendo para que ele perdesse o interesse. Assim que ela se sentou em um galho, uma carruagem encostou diante da casa. O galo lançou um olhar para ela e fugiu. 2 homens saltaram do veículo. Um tinha cabelos grisalhos e era encurvado. Ele trazia uma bengala e uma caixa de seda rosa com flores pintadas nela. O mais jovem carregava uma bolsa de couro. Isabelle não os reconheceu, mas não era uma situação incomum. Às vezes, homens vinham de Paris para ver seu padrasto. A maioria era comerciante como ele, e o motivo da visita era tratar de negócios. Os homens não viram Isabelle, nem ela, que estava bem debaixo da copa da árvore, apenas Tavi, que estava sentada no banco. O que está fazendo, garotinha? Praticando caligrafia? Perguntou o cavalheiro mais velho. Tentando provar o 5º postulado de Euclides, Otávia respondeu com a testa franzida. Ela não tirou os olhos da lousa. O mais velho riu e cutucou o companheiro com o cotovelo. Minha nossa, parece que temos uma acadêmica aqui, ele exclamou. E então se dirigiu a Tavi novamente. Agora me escute, pequena. Você não deve se preocupar com álgebra. É geometria, na verdade. O velho fez uma cara feia ao ser corrigido. Ah, sim, tanto faz. A mente feminina não foi feita para isso, ele advertiu. Você vai sobrecarregar seu cérebro. Vai ter dores de cabeça. E dores de cabeça causam rugas, sabe? Tavi ergueu os olhos. É assim que funciona? Então, como é que você arranjou as suas rugas? Não consigo imaginar você sobrecarregando seu cérebro. Bem, eu nunca, em toda a minha vida, que garota rude, o velho balbuciou, agitando sua bengala na direção dela. Foi quando ela deu um passo à frente. Tavi não teve a intenção de ser rude, senhor. Eu tive sim. Tavi disse baixinho, só para si mesma. É que Euclides a deixa irritada.
concluiu ela. O velho parou de balbuciar e sorriu. Ela tinha esse efeito nas pessoas. Que garota bonita você é, tão delicada e agradável, ele elogiou. Pedirei ao seu pai para casá-la com meu neto. Então você terá um marido rico, morará em uma bela casa e usará lindos vestidos. O que acha? Ela hesitou e então disse: Posso ter um cãozinho em vez disso? Os dois homens caíram na gargalhada. O mais jovem tocou o queixo de ela. O mais velho acariciou seus cachos loiros, disse que a menina era uma linda rosa e deu a ela um bombom da caixa que havia trazido para a mamã. Ela sorriu, agradeceu e então comeu o doce avidamente. Isabelle, ainda sentada no galho da árvore, observou a cena babando de vontade. Ela adorava bombons. Com o cabo do esfregão na mão, saltou do galho, assustando o velho. Ele ganiu, cambaleou para trás e caiu. Que diabos você está fazendo com esse cabo de madeira? Ele gritou com o rosto vermelho. Lutando contra o Barba Negra. Isabelle respondeu enquanto o homem mais jovem ajudava o outro a se levantar. Você quase me matou. Isabelle lançou para ele um olhar incrédulo. Estou sempre caindo. De árvores, de cavalos, até do palheiro uma vez. E nada disso me matou, ela contou. Poderia me dar um bombom também, por favor? Claro que não, retrucou o velho, batendo a poeira da roupa. Por que eu daria um doce tão fino a uma pestinha feia de mãos grudentas e folhas nos cabelos? Ele pegou a caixa rosa e sua bengala e rumou para a mansão, resmungando o tempo todo com o companheiro. Sua voz era baixa, mas Isabelle, que ainda tinha esperança de ganhar um bombom, seguiu a dupla e pôde ouvir o que o velho dizia. Aquela é uma garota linda e encantadora que será uma excelente esposa um dia, mas as outras duas... Ele balançou a cabeça, profético. Bem, suponho que sempre possam ser freiras ou governantas, ou sabe-se lá mais qual ocupação têm as garotas feias. Isabelle parou, mortificada, e levou a mão ao peito. Havia dor em seu coração, uma dor nova e estranha. Alguns minutos antes, ela matava piratas, sem fazer a menor ideia de que tinha uma deficiência, de que não era boa o bastante, de que era uma pestinha feia, não uma linda rosa. Pela primeira vez, entendeu que ela era bonita e ela não. Isabelle era forte, era corajosa. Derrotava Félix nas lutas com espada. Com seu cavalo, Nero, saltava sobre cercas que todo mundo temia. Uma vez, tinha espantado um lobo do galinheiro usando apenas uma vara. Essas coisas também têm valor, ela pensou enquanto permanecia parada no mesmo lugar, desnorteada e desolada. Elas têm valor, não? Eu tenho valor, não tenho? Foi nesse dia que tudo mudou entre as três garotas. Elas não passavam de crianças. Ela havia ganhado um doce e se sentido envaidecida com tanta atenção. Isabelle ficaram com inveja, não conseguira evitar. Ela também desejara um doce, também queria palavras gentis e olhares de admiração. Às vezes é mais fácil dizer que você odeia algo que não pode ter do que admitir o quanto gostaria de ter aquilo. E então Isabelle, ainda parada sobre a tilha, disse que odiava ela. E ela respondeu que também a odiava. E Tave disse que odiava todo mundo. E mamã permaneceu no terraço escutando, com um brilho novo e perigoso em seus olhos impiedosos e vigilantes. 10. Isabelle, estou indo embora agora. Eu não sei se haverei de novo um dia. A voz de ela arrancou Isabelle de suas lembranças. Ela se curvou e deu um beijo na testa da meia-irmã, seus lábios uma marca de ferro quente na pele de Isabelle. Não me odeie mais, Isabelle, ela sussurrou. Para o seu próprio bem, não o meu. Então ela partiu e Isabelle ficou sozinha no banco.
Ela pensou na pessoa que fora um dia e naquela que se tornara. Pensou em todas as coisas que lhe haviam dito para desejar, nas coisas que ela havia se mutilado para conseguir, nas coisas importantes. Ela agora tinha todas elas e Isabelle não tinha nada. A inveja ardia dentro dela, como vinha ardendo havia anos. Isabelle olhou para a esquerda e viu Tavi subindo os degraus da mansão com dificuldade, mancando ao cruzar o umbral e fechar a porta. Ela cruzou para a direita e viu o príncipe ajudando ela a entrar na carruagem, para depois subir atrás dela e então fechar a porta. O grão-duque subiu sozinho e se sentou ao lado do condutor. Ele gritou uma ordem para os soldados à sua frente, todos já montados em seus cavalos, e eles começaram a se mover. O condutor estalou o chicote e 8 cavalos brancos arrancaram em seus arreios. Isabelle observou a carruagem percorrer a longa via, seguir pela estreita estrada local e subir uma colina. Instantes depois, o veículo desapareceu. Ela permaneceu no mesmo lugar por um bom tempo, até o dia esfriar e o sol começar a se pôr. Até os pássaros voarem para seus ninhos e a raposa de olhos verdes se embrenhar na mata para caçar. Então ela se levantou e sussurrou para as sombras que se alongavam. Não é você quem eu odeio, ela. Nunca foi. Sou eu. 11. Devolva o globo ocular, Nelson. Já. Um vivaz macaquinho preto, cuja cara era emoldurada por pelos brancos, disparou pelo convés da embarcação. Em uma das mãos, ele segurava um olho de vidro. Nelson, estou avisando. O homem que falava, alto, bem vestido e de olhos faiscantes cor de âmbar, parecia ser uma figura de comando, mas o macaco o ignorou. Em vez de entregar seu tesouro, ele escalou o mastro principal e saltou para o cordame. O contramestre da embarcação, tampando com a mão a órbita ocular vazia, corria desajeitadamente atrás da criatura, pedindo sua pistola aos gritos. Sem armas de fogo, por favor! Exclamou uma mulher que usava um vestido vermelho de seda. Você tem de persuadi-lo a descer. Ele gosta de ópera. Ah, sim, vou persuadi-lo, rosnou o contramestre, com uma bala. Horrorizada, a diva levou a mão ao peito farto e começou a cantar Lácia Iopianga, uma área de heroína sobre pesar e rebeldia. O macaco inclinou a cabeça, piscou, mas não saiu do lugar. A belíssima voz da diva, enchendo o convés e chegando até as docas, atraiu dezenas de espectadores. A embarcação, um veleiro batizado de Adventure, havia acabado de chegar ao porto de Marsella, depois de 3 semanas no mar. Enquanto a mulher seguia cantando, outra integrante da comitiva do homem de olhos cor de âmbar, uma vidente, consultou depressa suas cartas de tarô. Uma a uma, ela as virou no convés. Quando terminou, seu rosto estava tão branco quanto as velas. Nelson, desça! Ela gritou. Isso não vai acabar bem. Uma mágica fez surgir uma banana, jogou a casca por cima de seu ombro e agitou a fruta no ar. Uma atriz chamou suplicante pelo macaco. E então, um garoto que fazia parte da tripulação veio do andar inferior brandindo a pistola do contramestre. Quando a diva a viu, sua voz subiu 3 oitavas. Enquanto o contramestre pegava sua arma e a engatilhava, um grupo de acrobatas, todos vestindo lantejoulas, cruzou o convés dando piruetas e se lançou no cordame. O macaco subiu pelo mastro até a gávea. O contramestre mirou, mas, ao fazer isso, o pirofagista cuspiu chamas em sua direção. Ele, então, cambaleou para trás, pisou na casca de banana e perdeu o equilíbrio. Em seguida, caiu, bateu a cabeça no convés e desmaiou. A arma disparou. O tiro passou longe do alvo, assim como as chamas. Suas línguas laranja lamberam a parte de baixo do cordame, causando de imediato um incêndio.
Então as labaredas subiram, devorando as cordas alcatroadas. Assustado, o macaco se lançou da gávea até o mastro principal. Um de cada vez, os acrobatas saltaram atrás dele, feito estrelas cadentes. Quando o último acrobata aterrissou, uma gota flamejante de alcatrão caiu no pavio de um canhão que havia sido preparado para o uso imediato no caso de um ataque de piratas. O pavio acendeu. O canhão disparou. A bola pesada de ferro cruzou o porto zunindo e abriu um rombo em um barco de pesca. Gritando e xingando, os pescadores pularam na água e nadaram enlouquecidamente na direção da praia. Certos de que o Adventure estava sendo atacado, 6 músicos de sobrecasaca lavanda e peruca empoada tiraram seus instrumentos dos estojos e começaram a tocar uma música fúnebre. O som deles foi quase totalmente abafado pouco depois pela brigada de incêndio da cidade, que descia ruidosamente a rua numa carroça puxada por cavalos. A diva, no fim de sua área, entoou uma nota aguda. A brigada de incêndio, bombeando água das docas em um ritmo frenético, lançou jatos no cordame, apagando as chamas e encharcando a cantora e todos os que estavam no convés. Mesmo assim, a mulher continuou cantando, de braços abertos e queixo erguido, sustentando sua última nota. A multidão nas docas explodiu em estrondosos aplausos. Chapéus foram jogados para cima. Homens choraram, mulheres desmaiaram e, na cabine do capitão, todas as janelas se estilhaçaram. A diva terminou sua área. Ensopada, ela caminhou até o gradil da embarcação e fez uma mesura. A multidão gritou: "Brava!" O macaco desceu do mastro principal e pulou nos braços de seu dono. O homem de olhos cor de âmbar arrancou o globo ocular da mão da criatura, poliu o objeto na lapela e então o colocou cuidadosamente no lugar. Ele não fazia ideia se o olho de vidro estava na posição certa e o contramestre, ainda desmaiado, não tinha como lhe dizer. O capitão surgiu de sua cabine, espanando os estilhaços de suas mangas. Ele parou no convés, colocou as mãos atrás das costas e examinou a cena à sua frente. "Senhor Fleming", ladrou para o imediato. "Senhor." O imediato bradou de volta, batendo continência. "Quem é o responsável por isto? Por favor, não me diga que é o Marquês de la Chance, senhor", respondeu o imediato. "Quem mais poderia ser?" 12. O capitão Duval estava furioso. Chance se esforçava o máximo para parecer arrependido, algo em que ele era muito bom, pois tinha muita experiência. "E o cordame que você queimou, as janelas que quebrou e o barco de pesca que destruiu", o capitão esbravejou. "Vai custar uma fortuna substituir tudo isso." "Então será uma fortuna bem gasta?" replicou Chance, dando seu sorriso mais charmoso. "Não creio que eu já tivesse ouvido uma interpretação mais primorosa de Lácia e Opianga em toda a minha vida." "Não é esse o ponto, senhor." "Prazer é sempre o ponto, senhor", Chance rebateu. "Não é do cordame queimado e das janelas quebradas que você se lembrará em seu leito de morte, e sim da visão de uma diva ensopada, do vestido colado a cada curva voluptuosa e bem feita de seu corpo, da voz magnífica soando enquanto o canhão disparava e as chamas cresciam. Deixe que os contadores de centavos contem suas moedas, senhor. Você e eu devemos contabilizar momentos de êxtase, momentos de alegria." O capitão, tendo suportado muitos discursos daquele tipo durante a viagem, apertou a ponte do nariz. "Então me diga, Marquês, como o macaco conseguiu o olho de vidro para início de conversa?" "Foi feita uma aposta no carteado. Eu desafiei o contramestre e apostei 5 ducados contra seu olho de vidro. O idiota tirou o globo ocular e o colocou sobre um monte de moedas. Eu lhe pergunto, capitão,
Já viu um macaco resistir a um olho de vidro? O capitão apontou para Nelson, sentado no ombro de Chance. Talvez eu devesse pedir ao macaco que pague pelo prejuízo? Chance enfiou a mão em sua bolsa, que estava no convés, aos seus pés, e tirou de lá um moedeiro de couro recheado. Isto basta? Perguntou, largando a bolsa de moedas na mão do capitão. O capitão abriu, contou as moedas que estavam ali e assentiu. A prancha será baixada logo logo, ele disse. Da próxima vez que você decidir fazer uma viagem marítima, Marquês, por favor, vá na embarcação de outra pessoa. Mas Chance não estava escutando. Ele já havia se virado para verificar se todos os membros de sua comitiva permaneciam no convés superior. Todas e cada uma das pessoas eram necessárias. Ele rumava para o interior. Não havia casas de ópera lá, nem grandes teatros ou salas de concerto. Mal havia cafeterias e pouquíssimas confeitarias, livrarias ou restaurantes. Chance não sobreviveria 5 minutos sem seus músicos, seus acrobatas e atores, sua diva, sem as bailarinas, a mágica, a vidente, o engolidor de espadas, o pirofagista, o cientista e o cozinheiro. Espere! Está faltando o cozinheiro! Chance exclamou ao finalizar a contagem de cabeças. Ele olhou para Nelson. Onde ele está? O macaco tapou a boca com as mãos e inflou as bochechas. De novo não, Chance resmungou. Pouco depois, um homem baixinho e careca, vestindo um comprido casaco de couro preto e usando um lenço vermelho amarrado no pescoço, veio cambaleando do convés da popa. Ele estava amarrotado e tinha o semblante anuviado. Seu rosto estava acinzentado, feito mingau velho. Enjoo marítimo, ele disse ao se aproximar de Chance. Enjoo marítimo, é? É assim que se diz em francês bebi gin demais ontem à noite? Chance perguntou, erguendo a sobrancelha. O cozinheiro se encolheu de vergonha. Precisa falar tão alto? Ele apoiou a cabeça na amurada. Por que diabos estão demorando tanto para baixar a prancha? A propósito, para onde estamos indo? Diga que é Paris. Receio que não. Saint-Michel. Nunca ouvi falar? É no interior. Detesto o interior. Por que estamos indo para lá? As mãos de Chance se agarraram à amurada com mais força. Ele pensou no mapa da garota. Isabelle era o seu nome. E visualizou o fim do caminho dela. As manchas vermelhas, as linhas violetas traçadas no pergaminho, como se um louco as tivesse desenhado. E então se lembrou que um louco havia mesmo feito isso. O caminho dela pode ser mudado, ele sussurrou. Eu posso mudá-lo. Vou mudá-lo. Que caminho? O cozinheiro perguntou. Do que está falando? Por que você... A frase ficou pela metade. Algo abaixo deles chamou sua atenção. Chance também notara. Uma veloz carruagem preta abria caminho pela rua barulhenta que corria ao longo das docas. Um rosto era emoldurado pela janela do veículo. Um rosto de mulher, pálido e enrugado. Ela deve ter pressentido que estava sendo observada, porque de repente olhou para cima. Seus olhos cinzentos encontraram os de Chance e a mulher o encarou. Em seu olhar impiedoso, ele viu que não haveria clemência nesta briga, nem adiantava pedir. O cozinheiro inspirou profundamente e então soltou o ar. É por causa dela que estamos aqui, não é? Ele perguntou. Chance assentiu. Isso não é bom. Essa moça é a pior das 3, para dizer o mínimo. Por que ela veio para cá? Por que nós viemos? Você pretende me contar um dia? Para uma batalha, Chance respondeu. O que está em jogo desta vez? Ouro? Glória? Seu orgulho? Havia um tom mordaz em sua voz. Chance observou a carruagem das irmãs Fate dobrar uma esquina e desaparecer, e então respondeu. A alma de uma garota. O cozinheiro assentiu. Devia ter dito logo. Isso é algo pelo qual vale a pena lutar. O semblante do cozinheiro não estava mais anuviado. Seu rosto agora mostrava determinação. Ele colocou seus dedos indicadores na boca e emitiu um assovio ensurdecedor.
Então saiu andando a passos largos, berrando com o infeliz marinheiro, ordenando que o homem baixasse a maldita prancha. A mágica, os acrobatas e o restante da comitiva de Chance, todos perambulando pelo convés, juntaram suas coisas e o seguiram apressados. Chance pegou sua bolsa, que pendurou no ombro, e foi atrás do cozinheiro. Se tinha alguma esperança de vencer aquela batalha, precisava estar um passo à frente de Fate, e ele já estava 10 passos atrás dela. 13. Isabelle, suada, suja e machucada, inclinou-se para a frente em sua cela e falou com seu cavalo. Mamã tentou vendê-lo, Martim. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.